Olá, sou Paulo Eduardo. Nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por já estar aí do outro lado. Muito obrigado por nos acompanhar. Sua companhia é sempre muito importante para nós. Nós louvamos a Deus pela sua vida, por você estar aí. Muito obrigado. Eu fico sempre muito feliz, agradecido a Deus por ter você do outro lado. Nós estamos aqui todos os dias nesse horário, levando a mensagem da Palavra de Deus, e eu louvo a Deus por cada um que ainda passa por aqui depois de mais de 3 anos para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Quero convidar você a interagir conosco, a curtir, comentar e compartilhar os nossos estudos. Isso é muito importante. Agora, eu te convido a me acompanhar em mais um estudo bíblico. Vamos juntos. Hoje nós vamos para o versículo 5, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5. 1 Coríntios 2 e 5, Paulo diz assim: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Você que está acompanhando já deve ter percebido, Paulo vem falando com aqueles irmãos que estavam passando por um momento de divisão ali dentro da igreja, querendo seguir homens. E Paulo já disse anteriormente, Paulo lembrou eles sobre alguns aspectos da pregação dele, não é? Paulo já foi dizendo que a maneira de pregar o evangelho que ele anunciava era o evangelho centrado em Cristo e não nas pessoas. Paulo disse isso anteriormente. Ele disse sobre a sua dedicação exclusiva ao evangelho e também sobre o conteúdo do evangelho, que é Cristo Jesus. E agora aqui, fechando esse bloco, Paulo vai relembrar do propósito de pregar o evangelho. Paulo deixa claro que o propósito para qual ele pregava o evangelho, no verso 5, ele diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim no poder de Deus. Você já deve lembrar que Paulo está falando de um lugar onde a filosofia ela dominava, onde as pessoas eram muito apegados aos pensamentos humanos, às filosofias humanas. E Paulo deixa claro, não é, que nós temos que pregar o evangelho com simplicidade, ressaltando o conteúdo, para que as pessoas não deem mais importância ao pregador do que à mensagem. Para que as pessoas não deem mais importância ao mensageiro do que à mensagem. Esse era o problema da igreja de Corinto, como eu disse. Eles estavam dividindo a igreja porque estavam dando mais importância ao pregador do que à mensagem. E Paulo precisa ensinar esta igreja que o vaso, o mensageiro, ele é de barro. E Paulo vai voltar a falar isso na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 7. O importante não é o vaso de barro, mas é o poder, ou seja, é o conteúdo que está dentro do vaso. Falamos esses dias atrás sobre isso. Esse evangelho é o poder de Deus. Esse conteúdo do vaso é o evangelho. E é esse conteúdo que deve ser ressaltado. Paulo chega a perguntar, e nós estudamos aqui, quem é Paulo, quem é Apolo, não é? São apenas servos por meio de quem vocês creram. Paulo quer que aqueles homens confiem em Deus e não nos mensageiros. O propósito da pregação não é enaltecer o pregador, mas o Jesus que está sendo anunciado. O problema é que hoje a igreja comete pecado ao prestar culto à personalidade, dando mais ênfase ao pregador do que à pregação. Hoje as pessoas estão valorizando mais o mensageiro do que a mensagem. Hoje existem pregadores que se tornam celebridades. Hoje existem pessoas que ficam famosas por serem pregadores. Nós precisamos sempre lembrar que nós somos apenas um vaso usado por Deus. Nós somos apenas aquela setinha que deve apontar para Cristo. Nós somos, como sempre falamos, um instrumento nas mãos do Senhor. Nós não podemos deixar que o mensageiro ganhe mais destaque do que a mensagem. Mas, lamentavelmente, é o que acontece hoje.
Eu disse há um tempo atrás aqui, você já deve ter visto, eu já vi, aqueles banners, aqueles outdoors convidando para ouvir certos pregadores. E aí diz, venha ouvir a mensagem, e coloca uma foto bem grande do pregador para atrair as pessoas. O pregador tem que ser famoso, o pregador tem que ser renomado para atrair as pessoas. Quantas vezes na internet nós vemos convite para a pregação, a foto do pregador maior do que qualquer outra coisa, a foto do homem, divulgação do homem. E é justamente contra isso que Paulo está trabalhando aqui. Nós não podemos fazer o culto à personalidade. Eu já ouvi pessoas que dizem nas igrejas, eu não vou hoje no culto porque hoje quem vai pregar é o fulano. Ou dizendo assim, eu não gosto de ouvir a pregação do fulano. Mas sabe de uma coisa? Isso é pecado. Porque o pregador, ele é apenas um canal. Você pode gostar de ouvir alguém porque se identifica com a tonalidade de voz, com o jeito de falar. Isso aí é outro problema. Mas eu não posso desprezar outro porque eu não gosto dele. Eu preciso gostar da palavra, da mensagem, é do que ele está transmitindo. Espero que você tenha compreendido o que eu estou dizendo aqui. Eu não posso valorizar mais o mensageiro do que a mensagem. Eu entendo que às vezes nos identificamos com o jeito de passar, de falar de uma ou de outra pessoa, mas eu não posso nunca enaltecer mais o pregador do que o que é pregado, o mensageiro do que a mensagem. E é isso que Paulo está ensinando para essa igreja, que precisava aprender isso aqui. E como a nossa igreja da atualidade precisa aprender isso também, não é? Para não cometermos esse pecado. Toda vez que a igreja comete o pecado do culto à personalidade, dando mais ênfase ao pregador do que à pregação, conspira contra Jesus, esvazia o evangelho e torna-se um obstáculo para o pecador vir a Cristo. Deus abençoe você. Muito obrigado por me acompanhar em mais um estudo.